E um bom dia. Bom dia para mim, bom dia para você, bom dia para todas as pessoas que neste momento estão entrando aqui para me ouvir mais uma vez numa live que a gente está fazendo, uma série de 7 lives ao vivo todos os dias. Hoje já é a quinta, hein? Aliás, a sexta, amanhã já é a última. E hoje nós vamos falar a respeito do quê? Nós vamos falar a respeito dos desafios e dos fracassos que podem ser úteis para que você escreva o seu livro, para que você deixe o seu legado, para que você deixe para as pessoas como você vai conseguir passar por isso, como você conseguiu, como você se reinventou, como você se ressignificou, como você conseguiu tirar daquele fracasso, daquele desafio, algo que você pode levar para o mundo e ajudar pessoas que estão passando pela mesma situação a enfrentarem como você enfrentou. Então, bom dia, Renata, bom dia, Mercinho, bom dia para todo mundo que está entrando aqui para conversar um pouquinho com a gente. Então, vamos fazer uma introdução aqui. Eu vou dizer para vocês que a nossa mente, estamos assim sempre sendo estimulados por pessoas, lugares, coisas, eventos. Nós somos sempre estimulados ao sucesso. Então, quando você está sempre passando por alguém, por algum lugar ou por alguma coisa que está tendo muito sucesso. Então, a sua mente ela é estimulada para isso. Mas quando ela é estimulada para isso, você também precisa já estar com uma mentalidade que te tire o sentimento de escassez, o sentimento de eu não posso, o sentimento de não é comigo, o sentimento do eu não consigo. Então, quando você está com a sua mente sendo alimentada todos os dias pelo sucesso, porque você vê sucesso todos os dias, e você alimenta essa sua mente, o que você fala, o que você declara para sua vida é o que realmente vai acontecer daqui para frente. Porque você viu o sucesso, mas aí você acredita que não é para você, a sua mente vai entender que não é para você. Então, tudo que você grava na sua mente, tudo que você tem, ele tem a necessidade de ser algo positivo para o agora, para o resultado futuro que você está esperando. Então, o que nós precisamos fazer quando a gente está no caminho e a gente vê um sucesso de alguém e a gente vê o seguinte: aquela pessoa conseguiu, mas eu não vou conseguir, viu? Porque, eu não tenho tempo, eu não escrevo bem, eu não sei falar direito português, eu preciso fazer aula de português, eu preciso gostar mais de mim, as minhas histórias não são histórias que eu possa falar, eu sou uma pessoa fracassada, eu sou uma pessoa que desiste, eu sou uma pessoa que evita desafios. Então, quando você faz isso, não é que é essa a sua realidade, porque a sua mente foi predisposta a ser estimulada ao sucesso. Quando você faz isso, você cria gatilhos de desculpa na sua mente. Você desculpa. E você, para ficar mais tranquilo com as suas desculpas, você realmente acredita que você não pode, que você não consegue, que você não tem tempo, que aquilo não é para você, que é muita coisa, que você precisa disso, que você precisa daquilo, que você não tem dinheiro, que a sua condição não possibilita. Então, quando você pensa tudo isso, ao invés de falar que você pode, que você é, fazer tudo com intencionalidade. Faça tudo com intencionalidade. Seja intencional nas coisas que você faz, nas coisas que você fala, nas coisas que você ensina. Seja intencional. Porque só sendo intencional é que você vai saber que as intenções, você vai saber de onde você está tirando, que é da sua essência. Seja intencional em tudo que você faz. E quando você passar por um desafio ou por um fracasso durante o seu percurso, eu vou usar a palavra fracasso porque fica mais fácil das pessoas entenderem, tá? Porque fracasso para mim é desistência. Mas eu quero falar e utilizar a palavra fracasso por conta disso. Então, quando você passa por uma situação dessa, claro que todo mundo na vida tem as suas fases ruins. Tem a sua fase de tristeza, tem a sua fase de frustração. Todo mundo tem essa fase. Todo mundo passa por isso. Nós vivemos num mundo onde estamos arriscando todos os dias, como quando abrimos os olhos, a ser feliz ou a sofrer. E tem coisas que nos fazem sofrer que não dependem da gente mesmo. Então, nós estamos aqui numa vida, a nossa vida é vida de correr riscos.
Então, quando você está nesse momento, não faça dele algo que você queira viver nele. Não fique remoendo o passado, não fique remoendo o fracasso, porque isso você está dizendo para sua mente, para o seu coração, que você não pode, que você não vai conseguir, que você quer viver assim, que você nasceu para viver assim, que é isso que Deus quis para você, por isso que nada acontece e que tá bom assim, que eu não tenho tempo e que tá tudo bem. Tá tudo bem, mas eu não viveria assim. Vivi durante muito tempo. Depois que eu me transformei, que eu vi o quanto de tempo que eu perdi. Então hoje você tem muita gente dizendo isso para você. Então o seu fracasso e os seus desafios, as suas derrotas, as suas tristezas, você não pode se manter nela. Você não pode acreditar que você é um caso perdido. Você não pode trazer isso à sua memória. Você não pode trazer para sua memória que você seja um caso perdido. Ah, mas você não sabe o que eu fiz até hoje. E pouco me importa o que você fez até hoje, até porque eu não quero saber. O que me importa é saber se você está disposto a sair desse casulo, a sair desse mundo que você se colocou em virtude das tristezas, em virtude dos desafios e dos fracassos que a vida trouxeram, e você se curvou diante disso. Lembra de ontem que eu falei que um prisioneiro olhava pela fresta da janela e via as estrelas, o sol, através daquelas grades? Então, ele tinha uma esperança. Bom dia, meu amigo! Bom dia, meu amigo. Um ótimo dia para você. Que bom que você está aqui. Estou por aqui falando a respeito de desafios e fracassos que a gente pode utilizar para ser útil quando nós vamos escrever, quando nós vamos palestrar, quando nós vamos ensinar alguém. Então, os desafios e fracassos, eles não podem ser potencializados por você. Eles não podem, eles aconteceram. Você sofreu aquele período, não potencialize aquilo e também não creia que você não tem direito de viver aquela situação naquele momento. Você precisa, até para você poder tirar de você muitas coisas que vão ficar aí, devem estar aí ainda, como uma espécie de bloqueio. Então você precisa entender o momento. Então, esse é um desafio, você entender o momento frustrante, o momento de fracasso e o momento de erro e de derrota que você possa ter passado. Então, esse negócio de você não sabe o que está acontecendo, você só fala porque você não sabe o que eu estou passando, eu repito para você, para mim pouco me interessa o que você está passando. Assim como as coisas que eu passo, para você não interessa, a não ser que elas venham como forma de transformar vidas. Então, isso vai interessar para as pessoas. Como você fez para sair
Veja agora. Vê se voltou, se tá tudo em ordem. Pode ser que eu fui mexer em alguma coisa aqui, desliguei o microfone. Vocês podem ver pra mim se tá tudo certo agora? Ai, bom dia, sem som. Eu vou fazer o seguinte, agora tá ok? Voltou. Ah, então era isso. Então eu fui limpar aqui, ó, que eu tô aqui fora e às vezes sento um bichinho. E aí eu fui limpar e acabei desligando o microfone. Então vocês me desculpem. Vocês me desculpem mesmo. Então, vamos voltar aqui um pouquinho então. Então hoje a gente tá falando de fracassos e desafios que a gente passou e passa na vida e como isso pode me ajudar numa escrita. Então eu tô dizendo aqui pra vocês que fracassos, desafios, derrotas, tristezas e dores, isso é algo que sempre vai acontecer. Em um momento ou outro na sua vida, isso vai acontecer. Agora, o que você não pode é morar nessa condição. Você não pode criar habitação nessa condição de dor, de frustração, de injustiça, de tristeza que você teve. Você não pode se colocar como morada, não é isso que te define. Não é o que você passa hoje que define quem você é. Não é essa situação ou essa condição que você se encontra que vai definir quem você é. Mas quem define quem eu sou? Você mesmo. Você mesmo. Você vai conseguir se definir. Você vai dizer para você quem é que você é. Quais as melhores coisas e situações que você pretende ter para você. Faça tudo com intencionalidade. Contemple a vida com intencionalidade. Converse com pessoas com intencionalidade de extrair dali experiências. Tenha mentores para que você, de forma intencional, entenda quem é você, o seu autoconhecimento, o seu autocontrole, o seu autojulgamento. Quando você tem todo esse controle a respeito de você mesmo, porque você se conhece, sabe o teu propósito, nada do que vem do externo vai te atingir. Nada. Nada. Eu vou passar por momentos difíceis? Sim, todos nós vamos. Mas o que você vai fazer com esse momento difícil é que vai transformar você. O que é que você vai fazer com isso? Você vai transformar esse momento difícil, ruim, de injustiça, de frustração, para definir quem você é? Ou você vai entender esse momento para depois você poder extrair e levar para pessoas através da sua escrita para demonstrar como é que você passou por essa experiência, a condição que você se encontrava, o que você fez para realização da transformação e como você vai agir e soltar para o mundo como é que você consegue, apesar de tudo que você passou, ser hoje uma pessoa transformada e diferente. Então você entende como os desafios, os fracassos, os erros, os medos da sua vida podem se transformar no melhor livro que você já escreveu? Ou se você não escreveu algum ainda, pode se transformar num best-seller. Por quê? Porque você vai estar trazendo desafios, experiências da sua vida e levando para outras pessoas, para que essas pessoas não precisem sofrer tanto quanto você sofreu. Você quer algo mais altruísta do que você ajudar pessoas a não passarem pela mesma situação que você passou? Isso é servir. Não é dar uma cesta básica, porque a cesta básica mata a fome e isso volta depois. Não é só isso que você tem que fazer. Você precisa pegar aquilo que você sabe, aquilo que tem dentro de você e servir pessoas com aquilo, ensinar pessoas com aquilo. Porque conhecimento é algo que ninguém vai te tirar. Conhecimento é algo que você não é escasso, não vai acabar. Você tem conhecimento e você consegue colocar mais coisas aqui dentro, aperfeiçoando o que você já faz e dando exponencialidade àquilo que você vai fazer. Os passarinhos hoje estão que estão. Então, vamos lá. Então, essas fases mais tristes que você passa são as melhores histórias construídas para ensinar outras pessoas. Tô trabalhando e te ouvindo. Ah, que linda, Nair. Bom dia, Nair. Bom dia para você, viu? Do fundo do coração. Um bom dia para você. Então, não faça disso. Como que eu posso passar por esse momento? Tudo depende de qual é a situação que você se encontra.
Às vezes você está numa condição que você vai precisar de um profissional, às vezes de um mentor, às vezes de alguém para conversar, de um parente, de um amigo. Mas eu sou adepta à mentoria, porque as pessoas que me conhecem muitas vezes vai dizer o que eu quero ouvir, para não me desagradar. Por isso que muitas vezes eu prefiro um mentor. Muitas vezes eu prefiro um mentor e não alguém da minha família, ou meu filho, meu marido, conhecidos e melhores amigos, porque muitas vezes eles não querem te desagradar. Então eles não vão te dizer a verdade por muitas vezes. Então procure isso. Então, quando você está passando por esse desafio, você muitas vezes tem até um sentimento chamado culpa. Você tem um sentimento de culpa. A culpa, ela é normal. Mas o que você não pode fazer é intensificá-la. Você não pode ter uma culpa tão atroz que seja capaz de falar para você que você não merece nem viver. Você não pode ter esse tipo de culpa, esse tipo de sensação. O que você precisa ter é uma culpa que vai te trazer ressignificação. Bom, eu fui culpado nisso aqui que eu fiz, eu não deveria ter ido por esse caminho. Então agora eu preciso ressignificar e me converter. Isso que é conversão. Você está indo por um caminho, você viu que é errado e você volta no caminho. Não é dar passos para trás. É voltar por o caminho aonde você deveria estar desde o começo. E que com certeza você também já sabia qual era o caminho. E o seu cérebro só te protegeu porque você não queria seguir aquele propósito que foi lhe entregue lá no seu passado. Então precisa prestar muita atenção nisso. Gente, tá vindo muito sol aqui. Eu vou lá dentro. Tá muito sol. Não estava a hora que eu vim, tá vendo? Olha que coisa triste. Não estava sol quando eu vim aqui. Então vamos entrar aqui para que isso não me atrapalhe, porque já estava começando a suar de novo. Ninguém merece também ficar no sol, né? Então vamos lá, vamos continuar aqui mesmo, aqui dentro. Pronto, agora estamos aqui. Tava muito calor. No começo estava gostoso, porque o sol tinha algumas nuvens e o sol estava encoberto, mas ele voltou com força total e não ia dar não. Mas tudo bem, vamos lá. Então, o que você precisa ser? Gente, eu tenho todas as anotações, por isso que de vez em quando você me vê fazendo, que são anotações e insights que eu pego em várias coisas que eu faço, e aí eu quero trazer isso para você, porque todos os temas foram muito bem pensados nesses 7 dias, muito bem estudados, muito bem, eu me comprometi demais com esses 7 dias, então eu me obriguei a trazer para vocês a melhor entrega que eu poderia fazer na minha vida. Eu estou trazendo aqui porque é fruto de muito estudo, vocês podem ter certeza disso. Vocês sabiam que você é formado por algo virtual e por algo real? Você tem essa noção de ser formada por algo virtual e por algo real? Sim. Virtual são os seus pensamentos, porque você não vê. Virtual é o que está na sua mente. É tudo virtual, mas você é real. Então, quando algo virtual está atrapalhando, que é o seu fracasso, seu desafio, o seu sentimento de derrota, você tem condição de apagá-lo, não é esquecê-lo. É de apagá-lo e colocar num arquivo onde é o lugar dele. Agora, como pessoa real, como ser real, você também pode pegar todas essas situações e materializar na sua mente e transformá-la numa realidade que você acredita que é real para você. O real pega o virtual e trabalha nele. Porque o que são as nossas memórias? Como compõem as nossas memórias? De acordo com a neurociência, o que acontece com a sua memória? São neurônios que vão se encaixando dentro do seu cérebro todo, que vão se encaixando, e dentro desse encaixe você forma a sua memória. Não é um pontinho existente na sua mente que você vai lá, faz uma cirurgia e retira dali aquele ponto de uma memória que você não quer mais lembrar. Mas é uma conexão neural
que trabalha a seu favor para deixar as suas memórias. O que você tem que ter é a gestão das suas emoções para que os seus sentimentos que estão em memória saiam daí e não se materializem em você. Então você como um ser real e o teu pensamento como um ser virtual, o comando é seu. Porque vocês já viram um bicho mais burro do que computador? Porque computador você pega, bate, faz o que você quiser. Então ele é muito burro. E ele precisa de quem? De alguém que esteja na frente dele utilizando da maneira correta. Então é isso que você faz com o seu pensamento. O seu pensamento ele é burro. Então você tem que dominar a sua mente, você tem que entender o princípio do autogoverno, você tem que fazer um autoconhecimento, você tem que ter coragem, ser autêntico, ser sincero, você tem que aprender a contemplar o cotidiano para formar na sua mente outras imagens que não aquelas de derrota, de fracasso, de dor, de perda que você estava carregando. E é um processo que não é um processo simples. Não é um processo simples, mas é um processo que você faz e que vai te dar muito prazer depois. Quando você passa por todo esse processo de autoconhecimento, autogoverno, entendendo que você é sacerdote de Deus e que você é rei, quando você entende essas duas possibilidades, você vai fazer o melhor para você na sua vida e você vai conseguir fazer o melhor para as pessoas que estão fora do seu círculo, porque você vai ensiná-las a serem sacerdotes. O que faz um sacerdote? Ele serve. Então nós somos sacerdotes de Deus nesta terra. O povo do Egito, quando fugiu do Egito, o povo hebreu, quando ele fugiu do Egito, ele não aceitou esse sacerdócio e deixou só nas mãos de Moisés. Por isso que existiram os 10 mandamentos, porque eles não eram o representante de Deus na terra, eles não conseguiam ser. E eles deixaram esse papel só para Moisés, que também era uma pessoa falha, assim como todos nós. Então, quando você entende que você é sacerdote e que você é rei, você só consegue ser rei se você servir. Se você não serve, se você não tem a coragem ou a vontade, ou é preguiça mesmo, de sentar e escrever experiências ruins que você tiveram na sua vida para que outras pessoas possam ler, possam entender o que você passou e qual o resultado, qual foi o processo, o procedimento, quais as ferramentas que você usou para transpor esse momento e hoje ter uma vida mais digna, mais tranquila e com resultados, tá sim de gente esperando para você falar. Tem um monte de gente. Então seja sacerdote de Deus nessa terra. Ocupe o lugar de você servir, mas não esqueça o lugar de rei, que é onde, em Gênesis, quando ele cria o homem, ele dá para que o homem governe sobre todas as coisas. E quem governa é um rei. Então, o rei tem os seus súditos que ele vai governar. Então, tudo que você vê, que você contempla, é de Deus, mas o governo é teu. Ok? Você tem esse reino criado por Deus, mas que te deu de presente para que você possa governar. Aceite essa posição na sua vida. Aceite ser um governante. Aceite. Isso faz muito, muito, muito bem para você. Mas vamos continuar. Então, quando você tem alguma coisa na sua mente, você se culpa e só mantém esses pensamentos ruins na sua vida, só vai mantendo e transformando isso como se fosse a sua realidade. Nesse momento você precisa ter um advogado. Você precisa, nessa confusão, desse conflito que está na sua mente, você precisa ter um advogado. Para quê? Para neutralizar o que tem de virtual na sua mente, para que isso não se opere, não se materialize e venha a ser a sua vida
e a sua condição, porque só como ser racional é que você tira da sua mente tudo que é virtual e lança para o mundo. Quando você tem um advogado para filtrar tudo isso, falo advogado porque é uma pessoa que faz a intermediação entre o magistrado e a pessoa que está com o problema, ok? Então, quando você tem esse advogado, o que ele vai fazer? Ele é neutro na sua mente. Então, você vai conseguir filtrar o que realmente você pode levar para sua vida e o que você não pode mais levar para sua vida. Mas eu vou esquecer para sempre? Não. Só que isso não vai mais movimentar para você no sentido de te deixar triste, depressivo, ansioso. Ele não vai mais fazer isso. Porque você tem alguém que neutraliza esses pensamentos que antes se materializavam em você para que você construísse a sua vida de acordo com a condição e a suficiência que você impôs para você mesmo. Porque a gente é que se limita. A gente é que impõe. As pessoas acham, mas eu não tenho condições de escrever um livro, escrever um e-book, de fazer uma palestra. Por quê? Por que você não tem essa condição? E quem disse que você não tem essa condição? Quem foi que falou para você? E que você materializou isso na sua mente e hoje você repete. Não dá, não posso, no tempo de Deus. Mas aí você não faz nada, não adianta. Não adianta. Moisés, para conseguir retirar o povo do Egito, ele teve que passar. Ele passou 40 anos dentro do palácio com o faraó. Depois ele passou 40 anos num deserto sendo um pastor de ovelhas. E depois ele passou mais 40 anos no deserto indo para a terra prometida. E não entrou. Não entrou. Mesmo com tudo isso, mesmo por ter passado, antes ele passou 40 anos vivendo num palácio. Depois ele passou 40 anos tocando ovelhas. E depois ele passou 40 anos com o povo murmurando no deserto. E não entrou na terra prometida. É algo de se pensar, né? Muito de se pensar. Então, tudo que você faz... Vamos aqui. Oi, Jô! Boa noite, Jô. Boa noite, gente. Eu sempre faço live à noite e eu tô falando boa noite pra todo mundo. Vocês deletam isso, tá? Poli, boa noite. Bom dia, Poli. Guilherme, bom dia, Guilherme. Então, faça de todas essas situações que se apresentaram pra você durante a vida, transforme isso numa escrita. Ah, mas eu não sei escrever. Joga frases aleatórias, coloca ali. Ah, essa frase é legal. Isso aí me define, me deu alguma coisa. Então, boa noite. Eu tô no boa noite, Guilherme. Gente, eu tô tomando muita água, porque eu tomei um remedinho e ele me dá muita sede. Um dos efeitos colaterais dele é a sede. Então... a garganta seca e eu tenho que ficar tomando água. Então, o que você precisa fazer? Você precisa neutralizar esses pensamentos ruins que chegam até você. E por ele ser virtual, só o real é que vai conseguir neutralizá-lo. Então, o seu conhecimento, aquilo que você está disposto a entregar, o que é real na sua vida. Quem é real? Você. Então, a sua realidade precisa comandar o seu virtual. Assim como você comanda um computador que vai te passar coisas virtuais. Assim como você comanda uma máquina ou qualquer outra coisa que são virtuais, é comandada por um ser real. Então, o que está na sua cabeça, que é virtual, o seu ser real precisa aprender a comandar. Ah, mas eu tenho que fazer inteligência emocional? Olha, eu não gosto muito de usar esse termo de inteligência.
Eu gosto mais de usar gestão, porque as nossas emoções, elas são burras mesmo. Mas quando você consegue plantar, semear na sua mente, agora, nesse presente, coisas que você não quer mais e como você tem que fazer para não querer mais e não passar de novo por aquela mesma situação, você precisa adquirir conhecimento e buscar quem já passou. E é aí que você entra com o seu livro, mostrando para as pessoas o que é que elas precisam saber, como é que elas precisam saber e por que elas precisam saber. As pessoas se identificam com um livro logo no primeiro capítulo. Se você não conseguir escrever um livro com um impacto muito grande já no primeiro capítulo, você perdeu aquele leitor. E o que é um impacto? É você trazer experiências da sua vida. É você colocar assim, ó. Um dia ela foi uma advogada, mas essa advogada ouvia várias situações e várias queixas de seus clientes. E muitas dessas queixas nada tinha a ver com o sistema judiciário, que também hoje é falho. Mas essa advogada aprendendo com... Gente, estou fazendo o primeiro capítulo de um livro aqui, viu? Mas essa advogada, entendendo que já fez uma reunião de várias histórias maravilhosas e experiências vividas nessas histórias, juntamente com ela, através dos processos, ela resolveu fazer algo maior e potencializar o seu dom da escrita e algo que já vinha fazendo há mais de 30 anos. E por isso essa advogada resolveu procurar um mentor para que pudesse exponencializar e potencializar aquilo que ela já é. Ela precisava aprender a escrever de forma emotiva, clássica, de forma correta, que para escrever é preciso você também ter técnicas e teorias. Então você precisa aprender com quem sabe. E essa advogada, em seu caminho, em todo o seu processo, ela foi ensinando pessoas e neste momento ela se encontra na iminência de escrever o seu maior best-seller. Mas agora vamos ver qual foi o processo dessa advogada. Gente, eu falei da minha vida, fiz uma introdução no meu livro da minha vida, as pessoas precisam se conectar com você ali. Como os fatos que eu ouvi durante 30 anos na minha vida me deram uma bagagem, uma experiência grande para poder escrever hoje. O que é que você faz que hoje se transforma em experiências boas, que você pode colocar num livro, que você pode transformar vidas? Encontre a dor de alguém. Você já passou por muitas dores. Você já passou por muitas tristezas, injustiças. Você já passou por muitas frustrações. Você já passou por fracassos. Então, pegue tudo isso e torne isso como um remédio para outra pessoa. Porque você já passou. Como você passou? De que forma? O que você utilizou? O que você fez? O que você não fez? Qual foi o melhor caminho? Ter mentor encurta o caminho. Porque o mentor, ele é um GPS. Quando você teve ali o seu problema, que dificultou um momento da sua vida, o que foi que você fez? Você conseguiu um GPS para indicar para onde você queria ir. É a primeira coisa que você alimenta. Aonde você quer chegar? Depois que você descobriu aonde você quer chegar, vamos analisar as rotas. Se eu sigo por aqui ou por aqui. Quais são as rotas que você tem? Quais são as rotas que se colocam à sua disposição? Gente, não é o Instagram não, viu? É a minha voz mesmo. Como é que esses desafios e esses caminhos se colocam através do GPS? Você quer um caminho mais curto? Você quer o que investe mais? Você quer o que paga pouco pedágio? Você quer por um mais longo, mas que não tenha tanto perigo? Então, tudo isso um GPS faz para você. Então, ele estabelece o seu percurso, a sua rota. Então, é isso que você tem que fazer com você. Cria para onde você quer ir. Em que lugar você quer chegar. Escreva, gente, escreva. Comece a praticar a sua escrita.
Começa a praticar, escreva num pedaço de pano, num pedaço de papel qualquer que esteja à sua disposição. Escreva no seu celular. Escreva onde você quer chegar. De repente você vislumbrou. Escreva aquilo. E aí depois, calcule as suas rotas. Calcule em qual rota realmente eu quero estar. Porque há N possibilidades. E depois, siga a sua viagem. Até que você ouve assim: chegamos ao seu destino. Pensa na sua vida, na sua mente, em tudo que você faz como sendo um GPS. E por que eu digo para você ter um mentor? Porque o mentor vai te direcionar até a chegada. Quando ele diz, chegou ao seu destino. Você chegou ao seu destino. E ele, porque o mentor, ele fez uma trajetória e te orientou no percurso. Vira à direita, vira à esquerda, volta, olha, tem acidente, vem para cá. E quando você escreve um livro, é isso que você vai fazer com as pessoas. Você vai ser um GPS na vida das pessoas. Tem diferença de escrever no teclado ou nas mãos livres? Não, nenhuma. Eu prefiro escrever eu mesma. Eu prefiro sempre. Depois eu passo isso, porque hoje já existe um sistema no próprio celular que você escreveu à mão e aí você fotografa e ele transforma em um Word e você joga na tela. Então, como eu venho sempre... Gente, eu já fiz processo, já fiz defesa de homicídio na máquina de escrever. Então, assim, o computador para mim ele é ótimo, mas não me inspira. Quando eu escrevo com as minhas próprias mãos, eu fico mais inspirada. Eu tenho mais inspiração. Aí, depois das minhas inspirações, do sentimento que eu coloquei, da humanização, de como eu vou atingir pessoas, aí eu venho pro computador. Porque aí a minha ideia já está formada. Então, não. O Poli não tem diferença alguma. O que tem diferença é você fazer por você ou você utilizar um chat GPT para fazer por você. Porque se você hoje chega e digita ali, cria um enredo para mim sobre a história de um mocinho que gostaria de ficar com a mocinha, mas isso aconteceu assim, 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 assim. Você está escrevendo um romance. Aí você deu esse comando para o site GPT. Ele vai escrever para você? Ele vai escrever para você. Porque numa plataforma de dados dele, que ele tem, porque ele é uma plataforma, então ele vem a partir de dados. Os dados que foram inseridos ali vai te trazer alguma coisa. Vai te trazer. Tanto é que ele pode pegar coisas que foram escritas por outra pessoa e colocar como se fosse ele que estivesse escrevendo. Você vai entender isso, vai copiar e vai responder por plágio. Olha que coisa que o site GPT faz para você. Uma outra coisa, quando você precisa de dados corretos, você precisa do quê? Você precisa buscar. Você precisa ir no Google buscar. Se você faz isso no chat GPT, ele está atualizado, eu acredito que até junho de 2021 é a atualização dele. Então, se você precisa que ele te dê dados mais recentes, ele vai inventar. Ele vai inventar e você vai escrever o que não é real. E aí ele escreve um capítulo todo para você, ou um livro todo para você, ou um e-book todo para você, sem que você participe. Escreve. Só que não vai ter um sentimento, não vai ser humanizado e não vai conectar pessoas. Disso eu posso te garantir. Porque você não lê o livro por ler. Você lê um livro para que você se conecte com aquela história e faça daquela história algo que você possa levar para a sua vida. Algo que vai trazer esclarecimentos para a sua mente. Algo que vai trazer para o seu processo virtual conhecimentos, experiências e coisas que você não tem ainda intimidade, para que você possa ter. Então comece, apenas comece. Deixe solto ideias. Vai colocando as coisas soltas, ideias soltas, e depois construa sobre isso. Mas essa construção tem que ser sua. Ela tem que ser sua. Então presta muita atenção quando você escreve. Porque você precisa ter liberdade
essa liberdade, ela tem que vir regada de uma expressão. Então, tudo que você vai se expressar tem que ser de uma forma livre, porque você já rompeu bloqueios. Você já tirou da sua mente ou da sua parte cognitiva o que te bloqueava. O que o teu cérebro usava como defesa para você, ele vai ter que agora te usar como mola propulsora. E quem faz isso com o cérebro? Você, com a sua constância das coisas. Então seja constante, para que você depois não arrume desculpas. Quando você é constante, você consegue fazer muita coisa, porque é constância, você está treinando e vira hábito. E hábito é melhor do que disciplina. Quando você tem um hábito, é melhor do que quando você tem uma disciplina. Porque a disciplina, por muitas vezes, você precisa anotar, ter uma agenda, ter algo no local, como você vai fazer, ter hora para acordar, hora para dormir, hora para comer. Quando você tem isso é muito mecânico. Isso é para o seu ser real. Agora, quando você transforma tudo isso que você quer em hábito, aí o teu próprio cérebro, a tua própria mente vai coordenar o seu dia com disciplina. Ele coordena, porque você já tem um hábito de ser assim. Então transforme em hábito, não deixe só ser uma pessoa disciplinada. Quando você é uma pessoa disciplinada, com certeza absoluta você vai fazer as coisas todas certinhas. Mas vai chegar um momento que você não quer mais isso, porque isso vai ficar chato. No começo, isso é muito bom. Eu aprendi a me organizar, porque eu sempre fui muito desorganizada. Então, eu não deixava o meu cérebro se materializar algo, nem para que eu pudesse descansar. Eu me sentia culpada em descansar. Chegava final de semana, que eu me dava a liberdade de falar com outras pessoas, ver televisão, alguma coisa assim, eu me sentia culpada. Por quê? Eu sempre fui uma pessoa fracassada. Como pessoa, não como profissional. Mas eu comigo mesma. Eu sempre fui uma pessoa fracassada. Eu me acreditava nisso, que aquilo não era pra mim, que não servia pra mim, que se eu tivesse, eu tinha que ter muita culpa. E eu fui minando toda essa situação. Mas quando você cria constância em não ser mais assim, o seu cérebro vai se transformar, que é um ciclo vicioso, o seu hábito, ele vai transformar, fazendo com que você queira mais dessas coisas boas que você está se alimentando. É assim que acontece com uma pessoa que usa drogas, que usa entorpecentes. O que acontece? O cérebro dela indica que para que ela fique bem, porque ela treinou o cérebro para isso, usando constantemente, ela treinou o cérebro que ela precisa de mais, a todo dia, toda hora, todo tempo. Então, por isso que ela vai usar. E o seu cérebro, jamais ele vai diferenciar o que seja vício, que é o drogado, do que seja hábito. Ele não diferencia, para ele é a mesma coisa. Então, se você tem hábitos ruins, o seu cérebro vai dar comando para que você realize coisas ruins para você. Porque ele entende que é aquilo que vai te fazer o bem. É um paradoxo, né? É um paradoxo isso. Mas é o que você joga para sua mente, o que você joga para o seu cérebro, que vai fazer, que você está fazendo de maneira constante. E hoje meu SPA tá além, né? Vocês estão percebendo que de vez em quando eu atropelo? Isso é síndrome de pensamento acelerado. Mas tudo bem, hoje é sábado, eu devia estar descansando, né? Assim, ó, minha mente fala. Porque tá aqui com vocês, pra mim, é um descanso. É um prazer, aliás. E com isso eu fico muito descansada. Eu desfruto muito quando eu tô aqui. Porque eu tô fazendo aquilo que eu quero fazer. O que realmente eu quero. Tem dias que eu faço o que é preciso. Mas tem horas que eu faço o que eu quero durante o dia. E isso, fazer live, conversar com vocês, estudar para vir para uma live, isso é o que eu quero. Então eu me sinto muito feliz. Nos outros dias, em muitos momentos, eu faço o que eu tenho que fazer. O que é diferente de fazer o que gosta e de fazer o que tem que ser feito.
Porque às vezes muito do que você faz, do que tem que ser feito, não é o que você gosta. E aí você deixa pra lá, ao invés de criar um hábito na sua mente de que você pode fazer aquilo, sabendo que existem outras coisas que você está fazendo porque você gosta de fazer, porque você é livre para fazer. Então são os bons hábitos, alimentar o teu cérebro de bons hábitos. Tudo de forma intencional. Tudo de forma intencional. Bom dia, Dona Brenda. Dona Brenda cuidou muito da mente dela para transformar na pessoa que ela é hoje. Hoje ela se transformou. Por quê? Porque ela se ressignificou, ela se reinventou. E é isso, Emercinho. Tem que fazer mesmo. Tem que fazer esse autoconhecimento, se livrar dessas amarras do passado. Bom dia! Bom dia! Se livre dessas amarras que te prendem lá atrás. E eu vou dizer para vocês, a felicidade não é um lugar, não é um resultado. Eu vou casar para ser feliz. Ah, esse patrão é muito chato, e então eu vou mudar de emprego, porque lá no outro eu vou ser feliz. Com esse amigo eu tô triste, então agora eu quero ter um outro amigo, porque eu quero ser feliz. Então não é um resultado. A felicidade não é um resultado, mas a felicidade é o seu momento. É o que você faz hoje para que você seja uma pessoa feliz ou mais feliz. A Brenda escreveu aqui pra gente, ó. Sim, temos que nos conhecer. É a primeira coisa. A Brenda só transformou uma vida que ela tinha dentro de um escritório, no salto alto, que ela usa ainda, né, gente? Mas eu tô falando pra vocês entenderem. Como advogada, pra ser, no começo da transição dela, apenas uma pessoa que conseguia vender muito produto de beleza, porque ela usava. Ela usa, né, Brenda? Usa salto até hoje, né? Eu tô cansada, então eu cansei. Só quando é extremamente necessário. E às vezes eu também transformo em desnecessário, mesmo necessário. Porque não tô afim mesmo. Ai, mas é tão bonito mulher de salto. Ai, gente, é lindo. É lindo, não é? Também acho. Mas tô afim de passar por isso, não. Porque isso é uma coisa que eu posso decidir. Tem coisa que eu posso decidir, tem coisa que eu não posso. E usar salto alto, eu posso. Então, não quero. Não quero, você entendeu? Por quê? Porque eu vivo a minha vida. Porque eu sou capaz de decidir o que eu quero fazer e o que eu não quero fazer. Eu sou livre para isso. Eu sou livre. E mesmo quando eu faço o que eu tenho que fazer, eu posso dizer não para alguns clientes. Eu posso dizer, não, eu não vou fazer isso para você. Porque eu sou livre, mesmo fazendo aquilo que eu estou fazendo quando tem que ser feito. Mesmo assim, eu uso da minha liberdade, do meu autoconhecimento, do meu autogoverno, para dizer não. Gente, é tão libertador. É tão libertador. Então, quando você passa por algo que te frustrou, por algo que te deixou triste, por uma dor, identifique isso e como você conseguiu passar por isso e transborde isso para as pessoas. Transborde para as pessoas. Como você conseguiu? Qual foi o processo que você teve? E como é que você pode ensinar outras pessoas a não serem assim como você estava? E que você deu um salto e houve a sua transformação. Então, todos os desafios, todas as frustrações, todas as suas derrotas, as suas injustiças, você tem que pegar tudo isso, colocar num saco, bater, que é o seu processo. Aí você vai pra cima, você tá batendo e transformar isso como uma lição de vida pra você e pro outro. É muito clichê quando você fala assim, ah, você tá passando por essa situação, mas é um teste, mas é uma aprovação, mas é isso, mas é que... Não. Sabe o que é isso? É uma experiência. Comece a ver isso como uma experiência. Isso é gestão de emoções, viu? Isso é PNL. Isso é gestão de emoções. Você consegue ter um pensamento neurolinguístico, que é o PNL,
entendendo o que você tem que fazer com aquilo que você está vivendo. Com aquilo que você está vivendo. Então, entenda isso, que o que você está vivendo não é a sua condição. Não é a pessoa que você é. É só uma situação do momento. É só isso. É uma situação que você está vivenciando, mas não é uma condição que você vai viver para o resto da sua vida. Tem gente que vai passar por esse mundo e não conseguiu fazer essa situação. Então ela sempre vai ser uma pessoa que tudo é difícil, tudo é complicado, tudo ocupa meu tempo. Sabe, um monte de desculpa que a pessoa dá para se convencê-la de que ela está fazendo isso porque realmente ela tem um motivo muito grande para não fazer. Quando o motivo está no bloqueio, na falta de coragem, na dependência, na codependência. O que é uma pessoa codependente? É uma pessoa que faz as coisas muito para os outros. Ela se acostuma a fazer para os outros. Ela costuma só resolver problemas das pessoas e não se enxerga. Então você é codependente da condição de ser uma pessoa que resolve problemas, que ajuda pessoas. E isso é triste. Sabe como você vai passar por essa vida? Como se você nem tivesse vivido. Tem uma música muito interessante que fala assim: quem já passou por essa vida e não viveu, pode ser mais, mas sabe menos do que eu, porque a vida não se dá, a vida só se dá para quem se deu, para quem amou, para quem chorou, para quem sofreu. Entendeu? É isso. A vida só se dá para quem está à disposição dela, para sofrer, amar, chorar, sorrir, para errar, para voltar para trás, para dar um passo, para correr, para quem está disposto. A vida só se dá isso. Então quem já passou por essa vida e não viveu, pode ser mais, mas sabe menos do que eu. Pode ter certeza disso, porque eu estou buscando nesse período o maior conhecimento que eu possa ter a respeito de mim, para estar ali sempre ligada nas situações que eu posso trazer, em todos esses tipos de live que eu faço, para que eu possa acelerar muitos processos de pessoas que passaram por situações parecidas com a minha e que hoje estão sendo alimentadas com uma mentoria que faz com que essas pessoas acelerem os seus resultados. É por isso que eu também faço mentoria, porque eu quero acelerar os meus resultados. Deixa eu pegar uma aguinha. Eu tinha deixado tudo lá fora, que eu comecei a fazer lá, Brenda. Mas aí o sol veio e acabou com a minha graça, sabia? Tava uma sombrinha tão gostosa. Aí o sol veio e acabou com a minha graça aqui. Acabou com a minha graça. Bom, eu não sei se vocês se lembram, vou fazer uma comparação aqui, do Snoopy e do Charlie Brown. Vocês se lembram deles? Essas tirinhas que vêm em jornais, são tirinhas que contam a história do Snoopy com o Charlie Brown. O Charlie Brown é o poço da derrota. Todas as vezes que Charlie Brown abre a boca é para contar uma derrota. Eu não posso, eu não fiz, não deu certo, e o que nós vamos fazer? Então ele é a encarnação da derrota. Charlie Brown é a encarnação da derrota. Já Snoopy é a encarnação do possível. Tudo ele pode, tudo ele consegue, tudo ele vai, tudo ele está satisfeito. E eu me lembro muito bem de uma tirinha dessa, que dizia assim, um dia ele sentado à beira de um lago, de um rio, de uma represa, não sei. E ele sentado, os dois sentados, e Charlie Brown olha para Snoopy e diz assim: um dia nós vamos morrer. Aí Snoopy olha para Charlie Brown e disse assim: sim, um dia nós vamos morrer, mas em todos os outros não.
Então, o que você está falando, pessoa que não está vivendo seus dias? Um dia você vai morrer, mas em todos os outros não. Você está vendo que a cada dia você tem uma oportunidade de fazer você passar por essa vida de uma forma melhor? E você está aí passando por essa vida na condição de que um dia você vai morrer. Com medo de se responsabilizar pela sua própria felicidade, deixando nas mãos do outro o que é você e a sua essência, vivendo o propósito dos outros, ao invés de voltar para si mesmo e se escavar e conseguir, de dentro de você, retirar as maiores pedras preciosas para serem despejadas e divididas com pessoas que também precisam escavar e entender isso. O sol te favoreceu, dia a imagem está melhor. Aí onde você está, em tudo dai graças, em tudo dai graças. Que coisa, né? Tá vendo? Tá vendo? Nós falamos ontem sobre você dar uma olhadinha sempre à sua volta, porque você pode contar uma história do seu cotidiano de situações. E essa foi uma história que me favoreceu mais. Eu queria ter feito lá fora, mas aqui é melhor. Tá vendo? Ela fez uma observação. Por quê? Porque ela tem coração ensinável. Porque ela quer ouvir e já pescou um código, uma chave e já veio trazer pra gente. É isso, Nair. Você já veio trazer pra gente uma chave. Aqui ficou melhor. Aqui eu tô conseguindo falar melhor, porque a mesa lá era pequena e o sol tava grande. Tava forte. Então eu vim pra cá. E ela está me dizendo que foi melhor. Você tá vendo? Como em tudo dai graças, porque você tá aprendendo. Então, você precisa pegar todas essas situações e transformar no maior capítulo da sua vida, num livro que vai poder transformar vidas e curar pessoas. Você sabia que um livro cura? Que um livro transforma? Você já pensou alguém pegar um livro que você escreveu? Peraí. Pegar um livro que você escreveu, esse é meu, e usar isso, como está sendo usado, como método de ensino? Pensa bem. O caminho do empreendedor. Então, como transformar sonhos em realidade? Então, você imagina que pessoas pegam esse livro e transformam em um método para ensinar pessoas a caminhar no processo do empreendedorismo. Olha que legal. Você entendeu que o que você faz, o que você está disposto a transbordar tem muito mais a ver com o que as pessoas estão dispostas a aprender e com a sua generosidade. Porque quando você acredita que você não tem nada para ensinar, você pode ter certeza, dentro de você tem muitos livros já escritos. É que você não tem a coragem de enfrentar os seus medos, as suas frustrações, os seus erros, os seus fracassos, as suas derrotas, transformar em algo positivo e mandar isso para o mundo, para que o mundo receba como você pode realizar de uma forma real, materializar tudo aquilo que você tem dentro de você, como que era virtual, numa forma real e ensinar pessoas. Gente, isso é o auge da sua vida, quando você consegue extrair de você mesmo até o que é ruim, para poder transformar em algo bom e transbordar para as pessoas. Por que as pessoas hoje buscam muito livros de espiritualidade, de autoajuda, de entender por que estão passando por determinada situação? Porque elas precisam da sua experiência. Elas precisam de quem você é. Para ver se elas conseguem. Porque sozinhas, naquele momento, elas não estão conseguindo passar pelo processo que você já passou. Então você vem através de um romance, até através de uma história de terror, através de um livro de autoajuda, através de um livro de transbordo apenas, através de uma palestra, você consegue passar a sua experiência para as pessoas.
E eu vou te dizer, quando você começa a fazer isso, as pessoas vão te criticar. E vão te criticar muito, porque elas não reconhecem ainda a verdade que está em você. Eu vou te dar alguns exemplos. Vocês sabiam que o Walt Disney foi demitido? Presta atenção. Ele foi demitido de um jornal porque diziam que ele não era uma pessoa criativa. O Walt Disney foi demitido por ser uma pessoa com falta de imaginação. Tem alguém dizendo isso aí pra você? Que você não é criativo, que você não vai conseguir, que você vai fracassar. Tem alguém dizendo isso aí pra você? Presta atenção. Disseram pra Walt Disney também. Assim como disseram pra escritora de Harry Potter. Acredita que disseram pra ela? Muitas editoras se fecharam a porta na cara dela. Ela estava com o manuscrito do seu livro e bateu de porta em porta. As pessoas se fecharam, dizendo que aquilo era nada, que ela devia aprender a escrever, porque ela não era nada. E hoje o que é Harry Potter? Então não fique dando ouvidos. Outra, Gisele Bündchen. Vocês sabiam que Gisele Bündchen foi negada por várias agências? Várias agências dizem que ela não seria uma modelo. Várias. E aí você vê quem é o Walt Disney, o que se transformou a saga de Harry Potter e quem é Gisele Bündchen. E você? Qual o livro que está dentro de você? Você é um livro. Ouvi muito ao longo da minha vida, desde criança, exatamente. E isso você pode ter certeza que te bloqueou. Bloqueou talvez para você fazer a atividade que você mais gosta. E você foi fazer uma atividade porque você precisava ganhar dinheiro. Ao invés de fazer uma atividade onde você fabrica dinheiro. A gente está tão acostumado a ter alguém que nos pague pelas nossas horas de vida, que pra gente tá tudo bem vendê-las. Que tá tudo bem. Porque quando você é registrado numa carteira de trabalho, numa CLT, e você está ali porque você preferiu dessa forma, não pense que ali tá alguém que vai ser reconhecido. Ali não está alguém que não seja capaz de empreender. Cada pessoa existe um empreendedor. Em cada pessoa. Porque o que é empreendedor? É empreender na dor. Então você descobre a dor de alguém e vai fazer com que essa dor seja menor. E vai criar um processo, um empreendimento para transformar essa dor em não tão doída assim. Porque as pessoas vão te procurar para ajudarem nas dores dela, assim como você teve um dia essa dor. E hoje você pode ensinar pessoas a passar por essa dor. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. É impossível você passar por essa vida sem ter tristezas, perdas, frustrações, desafios. Mas o que você vai fazer com isso é o que importa. Não importa a injustiça que fizeram contra você. O que importa é o que você fez com ela. Não importa, Nair, o que a gente ouviu, porque eu ouvi muito também. Importa é o que eu aprendi a fazer com o que eu ouvi. Primeiro, eu preciso aceitar que isso me incomoda. Porque muita gente não faz essa aceitação. Não tem coragem de aceitar que aquilo incomoda. Quando você aceita e você discerne o que é o centro desse seu bloqueio, aí você vai trabalhar para retirá-lo da sua vida. E quando você faz isso, você tem que vir e desbloquear. Desbloquear através de um transbordo, de uma escrita que você pode fazer, que alguém que estiver lendo vai ver o teu exemplo, você vai ser uma inspiração na vida das pessoas e você vai contagiar pessoas para que elas entendam que durante um período você foi assim, um período longo, vamos colocar no meu caso, eu fiquei assim 10 anos. Fiquei 10 anos da minha vida
num marasmo, num nada. E isso me foi muito ruim, porque eu não atraía para mim pessoas boas, pessoas que pudessem caminhar comigo. Eu estava sempre ao lado de pessoas com ideias e intenções muito ruins. E eu acabava tendo as mesmas ideias, porque eu escolhi aquele núcleo. A partir do momento que eu dei um basta, que eu disse que aquilo não iria mais, que eu tive que vir me conhecer, saber quem eu sou, o que é que eu preciso, como eu quero fazer, qual é o meu propósito, isso mudou, inclusive, o meu ambiente. Eu nem tenho mais notícias de determinadas pessoas e nem quero ter. E hoje eu caminho ao lado de outras que estão na mesma frequência que eu e que querem subir de nível e que para isso tem coração ensinável. Você só é livre de verdade quando você tem um coração ensinável, onde você aceita que as pessoas te ensinem, onde você dá de cara com uma pessoa falha que existe de você, deixa de lado o seu perfeccionismo e começa a ouvir e a aprender com pessoas que podem e falam a respeito de determinados assuntos que hoje te bloqueiam. Mas para você entender o bloqueio, primeiro você precisa entender que você tem. Você precisa aceitar que você pode ter. Então é tudo um processo, são passos. Contagie pessoas com aquilo que você aconteceu na sua vida e que não foi tão bom assim. Só não fica naquela caverna. Não fique naquela caverna. Elias foi um profeta que realizou um grande milagre. Elias, ele chamou os profetas de Baal, que eram muitos, que era de Jezabel, que era uma rainha, que perseguia os profetas de Deus e matava-os, estava nessa situação, e ele chamou esses profetas para fazer uma competição de quem derrubava o fogo primeiro dos céus. E aí, eles colocaram o fogo e quem derrubava água para apagar aquele fogo. E Elias venceu os profetas de Baal sozinho. E houveram vários, mais de 100 de Baal, que ficavam ali em torno, se autoflagelando. E Elias só falava assim: ixi, eu acho que seus deuses foram almoçar, hein? Ó, eu acho que seus deuses não fizeram nada. Ó, acho que os seus deuses não estão escutando, não. Fala mais alto. Se divertia com aquela situação, porque ele sabia o que ia acontecer. Ele tinha confiança, ele tinha certeza daquele momento. E aí depois que ele derrubou, que ele acendeu o fogo e que fez, a chuva veio. A chuva veio e mostrou para Acabe naquele momento, que era o rei, que ele poderia confiar em Deus, porque as coisas estavam nas mãos de Deus. E mesmo depois que ele desceu, Jezabel também mandou para ele um recado dizendo que ia matá-lo. E todo o milagre que aconteceu no monte, onde a água desceu, foi por terra quando ele ouviu uma ameaça de uma mulher chamada Jezabel. E o que ele fez? Ele foi se trancar numa caverna. Ele se trancou lá. Ele ficou lá. Então a maior prova de Elias não foi a realização do milagre, foi o pós-milagre. Porque a gente fica na dependência de que a nossa vida todos os dias vai ser um milagre. E o milagre quem nos dá é Deus com a nossa provocação. Era só ele ter acreditado no mesmo Deus que fez o milagre. Mas aí ele disse que ele não aguentava mais. Ele disse que não aguentava mais. As pessoas, que ele estava fazendo de tudo pelas pessoas, e as pessoas estavam se voltando contra ele. Por que as pessoas estavam fazendo isso? Sabe vitimismo? É isso mesmo. E aí ele foi para a caverna e lá ele ficou. Então é isso que a gente não pode fazer. Você não está bem, não está passando por um momento fácil, já teve histórias de injustiça, de tristeza, de perda, de fracasso na sua vida? Então transforma isso numa experiência. E quando você transforma isso numa experiência, leva para o papel, escreve para o mundo. Porque como foi bom para você o processo que você se colocou, com certeza alguém está aguardando que você manifeste esse processo para que ela possa seguir. Então entenda bem a respeito de tudo isso. Entenda bem, ok?
Então vamos continuar aqui. Mas eu tenho forma para começar a escrever esses livros? Eu tenho forma? Bom dia, Vitor, Dani, bom dia. Eu tenho forma para começar a escrever esses livros? Não, você não tem uma forma, mas como eu disse, você vai escrever um livro a respeito disso, o que você faz? Você vai se utilizar de coisas que aconteceram de ruim, traga isso como sendo o remédio para a dor da pessoa que está passando a mesma coisa que você. Já no primeiro capítulo, você já fala para que a pessoa fique ali, puxa, eu estou passando por isso. Então, faça as pessoas se conectar com você, com aquilo que você viveu, com aquilo que você vivenciou. Coloca isso nos teus livros, para que as pessoas se conectem com você e não queiram mais parar de ler os outros capítulos. Então, faça isso. Faça isso. E quando você faz isso, você conectou com a pessoa, você consegue trazê-la aos seus pensamentos e a tudo que você estudou e escreveu para que aquela pessoa possa ser orientada e depois até, quem sabe, criar um método através daquilo que você escreveu. Olha que bacana. Agora eu vou falar algumas coisas para você pegando todos esses fracassos, derrotas e coisas ruins que aconteceram na tua vida. Eu vou falar para você tópicos de como você vai utilizar isso para transformar isso num best-seller. Primeiro, o que você passou trouxe para você uma verdade. Ou de que eu não devo mais usar isso, ou de que eu não devo mais beber essa água, ou de que não devo mais usar essa xuxinha, ou trouxe para você uma verdade, que você não deve seguir por um determinado caminho. Isso foi a verdade que você tirou. Então sempre começa pela verdade. O que foi de verdade que esse acontecimento, que esse evento da minha vida me trouxe? Qual é a verdade que ele abriu a minha mente para entender? Então começa pela verdade. Pela verdade. Se analise de uma forma verdadeira, sendo verdadeiro com você mesmo. Seja autêntico, tenha coragem para escavar, porque mais no fundo é que está a pedra preciosa. As suas pedras preciosas estão abaixo da superfície. Por isso que você precisa escavar muito dentro de você para encontrar a sua pedra preciosa e ir tirando esses entulhos que a sua mente colocou desde o dia que você nasceu, que são entulhos que você está aí guardando, e ao invés de você transformar, de acordo com a neurociência, os teus neurônios para te servir, você está transformando isso para armazenar experiências ruins que não te deixam caminhar. Então, seja uma pessoa verdadeira com você. Segundo, seja uma pessoa intencional. O que é ser uma pessoa intencional? É quando você vai conversar com alguém, quando você vai a um lugar diferente, quando você vai estar no meio de pessoas diferentes, o papo, a conversa é diferente, seja intencional. Vá ali para aprender aquilo que você ainda não sabe. Vá numa palestra com uma intenção de aprender e não de ser transformado, porque a transformação quem faz na sua vida é Deus e você. Então você tem que ir para essas situações com intencionalidade. Quando você tem intenção numa conversa, dentro da sua casa, no seu trabalho, em qualquer lugar que você vai, você tem uma intenção, você tem uma intencionalidade de extrair o maior número possível de chaves, de códigos, de tudo que está sendo dito, e depois você colocar todos esses códigos, essas chaves, você começa a escrever de uma forma intencional, porque você sabe o que é que você quer levar para as pessoas, que está dentro de você e que você quer levar para as pessoas, ok? Terceira,
seja autoridade naquilo que você está falando. Então você tem a sua verdade, você é intencional, e quando você é intencional, você busca conhecer mais. E quando você conhece mais a respeito daquele assunto, você se torna o quê? Autoridade no assunto. Então seja uma autoridade, busque conhecimento sobre o que você está querendo escrever. Ah, mas eu já sou médico, eu já quero escrever sobre isso. Não, você vai ter que buscar. Porque você não deve conhecer, você deve ser autoridade a respeito de assunto. E a autoridade é conseguir responder a toda e qualquer pergunta que lhe é feita, desde que ela tenha sentido. Isso é ser autoridade em um assunto. Então escave, busque aquilo que você quer ser autoridade. Tire dos seus momentos difíceis, dos seus fracassos, dos seus erros, das suas perdas, algo que possa te tornar autoridade. Mas para ser autoridade, você precisa primeiro ter conhecimento. E para ter conhecimento, você vai ter que ter alguém que te ensine. Você precisa. Ah, mas eu sou autodidata. Pô, que bom. Eu não sou. Então eu precisei buscar alguém que poderia me ensinar a como estar em um outro nível. Eu vou contar uma história que eu nem tinha planejado fazer isso, mas eu vou falar. O Pablo Marçal uma vez contou um evento assim, que ele estava dando autógrafo numa livraria em Goiás, em Goiânia, não sei, mas é Goiás. E que estava demorando mais ou menos umas 4 horas, já fazia mais de 4 horas, que as pessoas compravam um livro e iam lá para ele autografar. Que até o local do evento pediu para que ele saísse. Ele falou que não ia sair, porque ele tinha prometido para as pessoas que ia olhar nos olhos das pessoas e falar para as pessoas algum código. Então, é o que ele estava fazendo. Então, as pessoas que estavam naquela fila eram, além do autógrafo, receber o que é que ele acreditava que a pessoa precisava. Aí, quando chegou na última pessoa, a pessoa disse assim, olha, durante o tempo aqui na fila, eu li todo o seu livro. E vou dizer para você que eu encontrei 7 erros nele. Ele falou, puxa, você encontrou 7 erros no meu livro? Sim. Você sabe que eu não encontrei erro nenhum no seu? O seu estava perfeito, não encontrei erro. Ah, mas como assim? Eu nunca escrevi livro? Ele falou assim, então, é por isso que você encontrou erros no meu. Porque como você não faz, a sua vida está projetada para encontrar o erro dos outros. Para que você possa se sobressair e fingir que você é uma pessoa que está fazendo alguma coisa. Uou! Uou, que foi isso? Então, quando você tiver críticas, quando você estiver buscando a sua autoridade em algo e vierem te criticar, ah, mas isso aqui tá errado, não é dessa forma. Tá errado, você viu que tá errado? Mas eu posso te dizer que o seu tá perfeito. Ah, mas eu não tô fazendo isso então. É por isso que ele tá perfeito, porque você não tá fazendo. Você só está aqui para indicar o meu erro porque você não tem a coragem, a capacidade, a confiança em Deus necessária para fazer o que eu faço. É por isso que você critica. Porque você quer se convencer, através das suas desculpas, de que aquilo que você não faz é melhor do que aquilo que eu faço. Entendeu? São códigos, gente, que a gente tem que ir buscando para entender o porquê você faz o que você faz. São códigos. Então, quem te critica é porque não está fazendo. Você que está fazendo, você não tem tempo para ouvir ninguém, muita coisa. Você tem um foco, então seu foco vai para ser ouvido naquilo ali. Você não tem tempo para ficar observando erros dos outros. Por quê? Porque você está produzindo. Você está produzindo. Só quem faz esse tipo de situação, de comentário, de crítica, estabelece qualidades para os outros e coloca nela, não, você é isso, é sinal que ela não produz. E como ela não produz, ela vai encher o saco de quem produz, colocando rótulos na pessoa. Então presta muito bem atenção nos rótulos que as pessoas te colocam.
Porque quando elas fazem isso é porque elas não estão produzindo nada. Não estão produzindo nada. Então elas têm um tempo suficiente para analisar o que você está fazendo e chegar e opinar para você que isso é certo ou errado de acordo com o que ela pensa. Então tome muito cuidado nisso. Muito, mas muito cuidado mesmo. Então quando você tem autoridade, você consegue responder para a pessoa. Ou nem responder. Porque quando você é autoridade em alguma coisa, você simplesmente reina. Você simplesmente faz o que é necessário fazer. Você reina, você serve os seus súditos. Porque você é um rei. Então presta muito bem atenção em a importância de ser sacerdote e rei. Representante para servir e rei para governar. É uma coisa de louco, né? Só é um bom rei quem é sacerdote. Senão não é um bom rei. Você só consegue governar a sua casa, a sua vida, uma cidade, um estado, um país, quando você é uma pessoa que serve aos outros. Precisa ter essa situação muito dentro da sua cabeça. Muito dentro da sua cabeça, que reinar é você conseguir realizar e servir para as pessoas. Trazerem essas pessoas também para o reinado onde você se encontra. Isso, gente, isso é grandioso demais para que você não entenda que isso precisa ser feito. É de uma grandiosidade, é de um crescimento, de uma elevação de nível que você depois, nem você se reconhece. Nem você. Então vamos lá. Então nós falamos de verdade, intencionalidade e autoridade. Agora vamos falar de uma outra coisa. Autoralidade, que é diferente de autoridade. Autoralidade. Você pode modelar pessoas? Posso. Tanto que você modela pessoas que você acredita que façam coisas que você gostaria de estar fazendo. Então você tem que modelar aquelas pessoas, não é copiar. Você precisa ser autêntico, de modelar. Pô, essa pessoa faz uma coisa legal, eu gostaria de fazer. Então você tem aquela pessoa como um modelo para coisas que você vai fazer. Então você tem a pessoa como modelo e não como cópia. Cópia é perigoso. Você copiar alguém porque a pessoa está fazendo sucesso é muito perigoso, porque não é você. Então, em tudo você tem que colocar a sua autoralidade. Seja o autor daquilo que você está escrevendo. Seja o autor daquilo que você está buscando. Seja o autor da sua própria vida. Seja o protagonista dela. Então, seja uma pessoa com autoralidade. Seja uma pessoa que vai fazer com a verdade, que vai escrever com intencionalidade de mostrar para alguém alguma coisa e autoralidade. Porque só você é que pode escrever a respeito de você e dos sentimentos e de tudo aquilo que você tem na sua vida. E depois você vem com a experiência. O que a experiência faz? Você não passou por todo esse processo ruim? Você não passou por essa tristeza, por essa perda, por toda essa situação? Então agora, toda essa sua experiência que te trouxe para a verdade, que te trouxe uma autoridade porque você buscou conhecimento, que te trouxe autoralidade porque a sua história, essa experiência vai fazer com que você se sinta capaz de escrever e de transbordar para as pessoas. Só não transborda quem não tem nada de bom para mandar para outra pessoa. Só não transborda quem não faz isso. Ah, mas eu não consigo, porque eu não consigo vir para uma live, eu não consigo escrever um livro. É porque você materializou o seu impossível na sua mente. Quando você materializa o que era só virtual, você vai viver o que você materializou e colocou nessa sua mente. E ela foi feita para simplesmente agir com os códigos e os dados que você colocou. Um computador, ele tem dados.
Uma internet, ela tem dados, plataformas têm dados. Eles só vão reagir de acordo com os dados, como o site GPT, ele tem dados. Ele é armazenado, alimentado por dados. Então, quando ele tem que te dar uma resposta, ele vai buscar dados. Ele vai buscar aquilo que ele tem naquele lugar ali que foi planejado. E é isso que você vai fazer. Quando você for escrever um livro, você precisa ter a experiência muito bem coordenada daquilo que você passou, para que você possa pegar aquilo e transmitir através de um livro. Então, cada fase da sua vida, dentro de você e da sua mente, existe um livro em potencial a ser escrito. Então, não deixe isso para lá. Procure técnicas, procure saber como tirar isso de você. Desbloqueie aquilo que ainda não faz, não faz sentido na sua vida. Vamos buscar, vamos escavar, vamos buscar essas pedras preciosas, esses tesouros que estão aí escondidos dentro de você. Vocês já ouviram? Eu vou usar uma palavra aqui meio boba, tá bom? Pessoas que dizem assim: nossa, mas eu sou um merda mesmo. Não, você não é. Quando uma vaca vai fazer as suas necessidades, você vê ali no solo. Mas quando você escava, você pode chegar nas maiores pedras preciosas, inclusive em ouro, que estão abaixo daquelas necessidades que a vaca fez. E é isso que você tem que fazer com você. Você pode se sentir fora como sendo um merda. Mas você tem que ter a certeza que se você escavar, essa merda virou apenas esterco para que outras coisas floresçam. E essas pedras preciosas que você tem se transformaram em diamantes para trazer para as pessoas a lapidação da própria vida e da vida para quem você está escrevendo. Você vai levar orientação para essa pessoa se lapidar. Você não vai levar resultado, você vai levar orientação através dos seus livros, de como elas podem agir, mas cada um tem sua individualidade. O que você traz são experiências do que deram e do que não deram certo, mas a pessoa vai buscar aquilo que realmente pode ou que não pode funcionar na sua vida, ok? Então, gente, acredito que hoje a gente tenha falado gente, já vai fazer 1h30 que eu tô aqui. 1h30, mas tudo bem. Amo isso. Então eu tô desfrutando, podem ter certeza. Então amanhã a gente volta às 11, não se esqueçam disso, que amanhã às 11 horas a gente volta pra minha última live das 7 lives em sequência. E esse ano sim, a gente vai começar a fazer 2 dias de live, porque eu quero começar com os workshops para poder ensinar a sala fechada, sabe? Pegar pessoas que realmente estão interessadas em aprender a escrever e começar a fazer uma sala fechada com elas e ver se realmente aquilo é fruto de uma emoção ou se é fruto de uma imaginação que pretende lançar para o mundo todas as suas experiências, autoralidade, verdade e algo que seja totalmente passível de passar para outras pessoas e outras pessoas entenderem que podem remir o tempo através daquilo que você está levando e servindo os seus leitores. Então, vamos logo tratar desse workshop aqui para a gente fazer na sala fechada. Semana que vem a gente vai começar a falar a respeito disso e aí eu mostro para vocês como vocês podem se inscrever para a gente fazer essa sala fechada. Ah, legal, Emercinho, maravilha. Maravilha, é sobre isso. É sobre isso. Então, gente, ó, um ótimo sábado, um ótimo final de semana, porque o fim da semana é hoje. Então, um ótimo final de semana. E sejam todos abençoados. Procurem a sua conexão vertical. Procurem a Deus sobre todas as coisas e tudo o restante. Desde que você tome atitude e provoque, será acrescentado. Ok? Um ótimo dia, um ótimo sábado e um bom final de semana para vocês.